Olá, nosso entrevistado de hoje é o vereador pastor Heloísio dos Santos. Certamente você conhece bastante do trabalho dele enquanto evangélico, enquanto pastor e também como vereador. Então, hoje você vai conhecer um pouco mais do cidadão, do ser humano Heloísio dos Santos. É uma alegria te receber aqui no estúdio da TV Câmara. Seja muito bem-vindo, viu, pastor? Muito obrigado. Eu que tenho a honra, tenho um orgulho muito grande dessa TV que vem crescendo cada vez mais e nos deixa mais motivados. Saber que a comunicação está tendo essa expansão grandiosa e os meus companheiros parlamentares vêm comentando, as pessoas lá fora comentando. Isso me deixa muito feliz em receber o seu convite. O senhor é filho de pastor e uma mãe missionária. E isso eu entendo que desde criança, desde a infância, essa relação com a religião foi um processo muito natural. Quando eu nasci, meus pais eram católicos. Depois, com 4 anos de idade, meu pai ele tinha alguns parentes que era evangélico. Ele passou para a igreja evangélica, minha mãe permaneceu católica, né? E eu comecei a gostar das músicas da igreja. Me chama muita atenção, né? Música que eu gosto de cantar, eu gosto também de participar de teatro, eu sempre fui muito participativo. E aí a igreja evangélica acabou me atraindo mais do que a igreja católica, pelas atividades com crianças, com adolescentes. Eu acabei me tornando evangélico, mas o que não muda, né? A gente tem o nosso espírito religioso, hoje diferente, sirvo na igreja evangélica, mas respeito, de fato, todas as religiões. Ser cristão é seguir os passos de Cristo, né? A palavra já diz tudo. Quem é seguidor de Cristo, quem procura praticar os mandamentos de Cristo, esse, na verdade, é chamado de cristão. É claro que ninguém vai ser perfeito como Cristo, mas seguir os passos de Cristo já é importante, porque Cristo representa tudo para nós, e principalmente o perdão. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi para trazer perdão para aqueles, na verdade, que erram, que falham. Até a oração do Pai Nosso diz isso, né? Perdoa aqueles que nos têm ofendido. Então, ser cristão é isso, é acreditar no perdão de Cristo e seguir os passos dele. O senhor disse aí que sempre gostou do teatro, da arte, da cultura, isso dentro da igreja ou fora da igreja também? Assim, eu comecei a ser atraído dentro da igreja. Eu nem sabia que uma criança poderia participar de grupos, de teatro, de cântico. Então, assim, eu era uma criança, mas não tinha ainda um futuro definido. Eu me despertei dentro da igreja por música, participar de grupos de ensinamentos bíblicos, que na igreja evangélica é muito bem criativo, porque não é chegar ali e ler a Bíblia apenas, existe uma escola dominical com gincanas, isso foi mexendo comigo. E aí eu via o baterista da igreja tocar, eu falei, nossa, eu tinha vontade, mas quando eu crescer? E aí eu vi falar que criança também poderia aprender a tocar bateria, cantar lá na frente, e eu sempre fui um garoto de gostar de frente. Eu falei, puxa vida, se pode, aqui é o meu lugar, né? Isso foi me atraindo, comecei a cantar, comecei a tocar bateria na igreja, de tocar bateria comecei a gostar do grupo de teatro, e fui vendo que eu era muito útil, mesmo sendo criança. Isso foi o que mais me despertou a igreja evangélica. Eu acredito que o que mais despertou as pessoas até hoje, a criança a seguir, né, a religião evangélica. E prova disso é que depois de 18, 20 anos, eu fui descobrir que a maioria desses artistas e cantores da música secular começaram na igreja evangélica. Então, assim, percebe-se que tem tudo a ver, né, com o que eu estou dizendo aqui nessa entrevista. E você veio para Uberaba quando? Na infância, na juventude? Uberaba eu já tinha 16 para 17 anos, né, quando eu cheguei aqui na cidade de Uberaba. É interessante, não sei se você sabe, a maioria das igrejas, principalmente as ministeriais, no mundo secular se dizem igreja em rede, que tem em várias cidades, em vários estados. A Assembleia de Deus é assim. E às vezes ela troca, né, de local, de cidade. O pastor sai de uma cidade, vai para outra, de um estado e vai para outro. E estava numa fase de troca, quando eu tinha 15 anos de idade. Meu pai, que era o pastor, eu era apenas o filho do pastor e um membro de igreja.
Nessa época eu treinava no Vila Nova, de Nova Lima, eu estava no infantil, e meu pai falou, olha, a igreja vai trocar agora. Eu falei, tomara que troca para um lugar onde tem um time, né? E que o time me receba e que eu tenha oportunidade de ser um profissional. E no dia da troca eu fiquei muito curioso, e ele chegou em casa e disse, olha, nós vamos para Uberaba. Eu falei, nossa, vou ter que buscar tudo que tem em Uberaba. Comecei a buscar, vi que tinha Uberaba, vi que tinha um Nacional Futebol Clube, e eu pensei, será que esses clubes vão me receber, né? E fui comunicar o técnico naquela época, chamado Paulinho, lá no Vila Nova, ele falou assim, não, você não vai embora não, com 15 anos você já pode ir para o alojamento, né? E eu falei, nossa, o sonho de um jogador de base é morar na concentração do clube. Eu falei, então eu não vou não. E aí acabei que convenci meu pai a assinar a procuração naquele momento, assinar as documentações, e eu fiquei ali em Nova Lima, no alojamento naquela ocasião. O time da base ficava de um lado, né, os profissionais ficavam do outro lado, e a gente perto do profissional, você se sente lá no céu, né? Muito feliz com aquilo tudo. Mas com o espaço de tempo, quando eu passei para o juvenil, eu comecei a ter alguns problemas lá dentro, algumas dificuldades em adaptação, né, no preparo físico e tudo. Uma pessoa aqui de Uberaba falou, se você tiver vontade de vir para Uberaba, eu conheço aqui o Zezinho, que é do Uberaba, e eu vou te apresentar lá. Falei, mas vou deixar o Vila Nova para ir lá para Uberaba, nem sei como que vai ser. Mas eu acredito muito numa interferência divina, né? Eu fui esfriando lá dentro e fui tendo desejo de vir, né, conhecer o Uberaba Esporte. Vim, fiquei 30 dias. Jogou aqui no Uberaba Esporte? Só treinei, né? Voltei para Belo Horizonte, de novo, não adaptei tão bem aqui, mas depois acabei vindo definitivamente para o Uberaba Esporte, fiz a transferência para cá, né, na época que Zezinho era o nosso técnico. Depois dessa transferência que eu fiz para cá, passou um tempo, eu queria namorar, queria ter um dinheirinho para poder gastar com a namorada, sair. E Uberaba não estava naquela época com condição de manter o time de base, eu acabei deixando o Uberaba Esporte para procurar um trabalho e começar a ter a minha vida, porque essa idade é uma idade que a gente fica vaidoso, né? Adolescente para jovem, você quer sair com a namorada, você quer comprar um tênis novo, você quer um boné de marca. E a dedicação é muito grande, né, para os treinamentos. A gente quer o futebol, mas precisa se manter, né? E aí eu acabei deixando o Uberaba Esporte para ir a um trabalho, passei a ter o meu dinheiro e aí comecei a construir a minha vida. E meu pai muito feliz, porque na verdade ele me queria aqui na cidade de Uberaba, ele não queria eu longe dele, né? Ele falava, você tem um comportamento complicado, você tem que ficar perto de mim. E ele sofreu muito com esse 1 ano que eu fiquei lá em Belo Horizonte. Pastor, como é esse comportamento complicado aí? O pai sempre ele quer ter o filho debaixo das asas, principalmente quando você vai sair para a vida, né? Ele tem medo de você, talvez, envolver com droga, tem medo de você namorar uma pessoa errada, né? Apaixonar por uma pessoa errada. Os pais querem ter esse cuidado na adolescência. Pra você ter uma noção, a maioria das pessoas que se perde nessa idade, né? Que eles chamam de aborrecência, porque a pessoa não pensa muito para poder decidir. Então, eu acredito que meu pai pensava assim, será que ele não está mexendo com nada errado? Longe dele. Ele me ligava e falava assim, como é que tá as coisas aí? Está tudo certo? Eu ficava, está tudo certo. Olha, está mesmo. Quer dizer, por mais que o adolescente seja uma pessoa direita, bem criado, mas existe aquele lado da droga bater na porta, da bebida bater na porta, né? E aí ele tinha esse cuidado comigo. E eu fui entender isso depois que eu cheguei aqui. Porque faz muita falta o abraço de um pai, né? O bom dia de um pai, você pedir a bênção ao seu pai. Uma coisa é você estar longe, outra coisa é você estar dentro da sua casa recebendo o carinho e o abraço do pai. Por isso eu bato palma para quem consegue viver longe dos pais e consegue ter uma boa criação e despontar na vida, porque não é fácil. E aí, também na sua fala, você traz uma valorização muito grande, uma exaltação à família. Sim, é o que eu estou te dizendo, né? Quando eu fui para o alojamento e meu pai mudou-se para Uberaba, eles batiam na porta às 7 horas da manhã e diziam, olha,
Está na hora de quê? De arrumar a cama. Você tinha que arrumar a cama, você tinha que deixar tudo no lugar, 7h30 tinha que estar no café, 8 horas tinha que estar dentro de campo para poder fazer o treinamento, né? Então, assim, eu já não tinha aquele negócio do pai chegar, bom dia, abraçar, você dar bênção. Então, você começa a perceber que falta isso na vida de um adolescente, né? Falta o carinho dos pais, a presença dos pais. Às vezes eu levantava um pouco mais tarde em casa, meu pai, o homem tem que aprender a levantar cedo. Mas ali já não era nem o pai falar isso, ele ser obrigado, né? Então, eu passei a sentir essa carência do abraço, do carinho, do afeto, sabe? De almoçar com ele, com a minha mãe, e deitar e poder pedir bênção, ele ir lá e brincar comigo. Então, eu passei a ter essa falta. E eu acredito que esse pedir bênção para os pais era uma tradição, né? Aquela época, muito mais, né? A gente ficava esperando o pai chegar para pedir bênção para ir dormir. Se o pai atrasasse, você ficava ali vendo televisão, jogando videogame, mas a gente tinha essa consciência. Eu preciso pedir a bênção ao meu pai para me ir dormir. Então, isso começou a me fazer valorizar depois que eu voltei a estar dentro da casa dele. Agora, novamente. A sua paixão pelo futebol, foi jogador, agora é treinador de um time de criança. Quando que começou? Olha, eu sempre tive vontade. Uma vez que eu não cheguei ao profissional, eu imaginava assim, tudo que faltou para mim chegar ao profissional, eu quero oferecer para o meu filho, né? Eu pensava muito nisso. E eu tive 2 filhas mulher, né? Então eu ficava pensando, eu quero ter um filho homem porque eu quero dar oportunidade para ele ser um profissional. Só que a vida mudou o percurso, né? E aí eu vi que eu não queria mais tentar filho, né? Eu falei, bom, se eu for eleito a vereador na eleição, eu vou montar uma escolinha e vou montar uma escolinha de 20, 25 atletas para me ter condição de dar uma chuteira, coisa que eu não tive a primeira oportunidade. Aquela época, dava, a maioria das vezes, camisa para um e o outro sem camisa. Eu achava aquilo ridículo, sabe? Eu ficava torcendo para mim ganhar a camisa ou colete. Falava, nossa, tomara que hoje eu sou sorteado no time de colete. Aí chegava lá, o técnico você falava, não, negão, você vai sem camisa. E eu morria de vergonha de tirar a camisa, sabe? E eu pensava, nossa, e ficava meio sem graça. Depois corria, tá tudo certo. Mas assim, eu pensava, não, me constrangia treinar sem camisa. Você imagina, vai constrangir também hoje o menino. Então, eu preocupei com chuteira, com o meião, que as crianças que são pobres não têm condição, e eu passei por isso, tá? Com os coletes, porque antes você tinha que vender rifa para o técnico comprar os coletes do time. Eu preocupei muito com um campo bom para o pessoal treinar, né? Eu ia muitas vezes sem café, quando eu tinha 10, 12 anos. Então eu chegava lá, ficava com a fome no final, eu tinha que atravessar, pegar o ônibus para ir embora para casa. E eu pensei em todas essas dificuldades. E aí coloquei no papel e falei, isso aqui será um projeto social. E imaginava também que não adianta a pessoa, como eu fiz muitas vezes, treinar bem, jogar bem, mas não estudar. Então eu pensei, a gente precisa fazer uma junção disso. E aí o nome formou Bom de Bola, Bom na Escola, meu projeto social hoje em Uberaba. Tem quantas crianças? Hoje tem 120, nós trabalhamos para 25, hoje tem 120 crianças. Cresceu bastante? Cresceu porque a necessidade. Quando eu abri, todo mundo queria fazer inscrição. E eu fui dando oportunidade, porque tem café da manhã e isso não fica barato. E eu falei, nossa, eu não vou conseguir. Mas aí as mães foram associando do projeto. Eu quero levar o bolo amanhã. Eu quero levar fruta amanhã. Eu quero levar o pão amanhã. Eu vou doar leite. Eu falei, então, dessa forma a gente consegue agregar mais crianças. E de onde são essas crianças? Dos bairros pobres da cidade de Uberaba. Eu escolhi o Rio de Janeiro, o Isabel do Nascimento, Chica Ferreira, que é a minha origem, né? Escolhi o Anatê, o 2000. Aquelas crianças realmente que não têm chuteira, que não têm o calção, aquelas que precisam verdadeiramente. Muitos pais vão e eu falo, olha, isso aqui está na fila. Eles falam, mas por que está na fila? Porque, na verdade, a prioridade é dar oportunidade quem não tem oportunidade. Para você ter uma noção, hoje eu tenho atletas que não estão mais em Uberaba e foram achados dentro do projeto.
estão no Paraná. Estão jogando fora? Estão jogando fora. No Já Paraná. fala jogando fora, né? Sim. Mas estão jogando em outros estados. Estão jogando em outros estados. E tenho também um já monitorado pelo América Mineiro, de grande importância, um lateral direito, e já vejo outros que vão se despontar breve. Por que isso acontece? Porque nós demos oportunidade. Se não tivesse dado a chuteira, o café da manhã, se não tivesse dado o short para ele, o meião, né, talvez ele não conseguiria de jeito nenhum. Porque tem meninos que são bons de bola, mas na rua, sem chuteira. Tanto que quando nós damos a chuteira para ele e colocamos eles em campo, eles não jogam nada. Você pensa assim, é muito ruim. E alguém diz, não, ele é bom de bola. Os primeiros dias de chuteira, como nunca calçou uma chuteira, ele não consegue desenvolver. Ele sente dificuldade. Sente dificuldade, não consegue se adaptar. Com o tempo, você fala como ele evoluiu rápido. Não é porque adaptou com a chuteira, com o meião, e aí ele começa realmente a desenvolver o talento que ele tem. Isso só acontece se você tiver essa visão. Ele não é nada, ele joga na terra, ele não tem oportunidade, mas aqui vai ter toda oportunidade. O transporte eles têm, busca na porta de casa, leva até o centro de treinamento, depois devolve em casa. Para que os pais, na verdade, eles possam ter a tranquilidade. Porque às vezes o filho fala, eu vou treinar em tal lugar. E não foi treinar, foi para um amigo que é traficante, alguém que usa droga, foi para um bar, né, correndo risco de vida, foi para a casa do colega, a mãe não sabe onde está. Então eu pensei, vamos matar essa preocupação dos pais. E aí fui atrás do transporte para buscar em casa, tem hora de sair e tem hora de retornar para casa. Dá então, essa assim, segurança, essa tranquilidade. Muito bem elaborado o projeto. Hoje nós temos elogio de várias autoridades, já tem empresas nos procurando já, interessadas em conhecer o projeto, e o projeto é aberto para as pessoas. Ele começou bancado pela igreja e pelo vereador, porque eu pedia fiéis na igreja, olha, quem pode patrocinar uma criança? Então, um fiel dava uma chuteira, outro ia lá, dava um meião, e alguns que tinham melhor condição levavam caixas de chuteira, com várias chuteiras, bolas. Então, assim, o projeto foi melhorando, ganhando qualidade com fiéis da igreja. Por isso as pessoas falam, por que religião? A religião, se ela não for uma religião ativa, que oferecia alguma coisa para o ser humano, porque primeiro tem que amar Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo mandamento mais importante, Jesus disse isso, é amar o próximo como a ti mesmo. Então não tem sentido você falar que ama a Deus, que teme a Deus, e você não fazer nada. E esse não é um exercício fácil, né, pastor? Não é fácil. Então, Deus ele quer que nós exercitamos esse amor que nós falamos que ele tem. No entanto, ele dá um mandamento, é amar o próximo como a ti mesmo. E aí, o que eu queria para mim, que eu não consegui, qual é a minha obrigação? Oferecer, dar condição. Como você pode fazer, o Mauro pode fazer, né? Todo mundo pode fazer um bem. Eu não tenho nada, um abraço você tem, né? O carinho, o seu serviço voluntário, né? O dinheiro talvez seja o último, mas a vontade de ajudar o próximo, esse amor para com o próximo, ele tem que estar em primeiro lugar. Se não existir isso, nós jamais teremos um mundo diferente. Pastor, e o que é o projeto Cristão Solidário? Cristão Solidário, eu criei esse projeto quando eu percebi na igreja que nós fazíamos um culto muito feliz, as pessoas batiam palma, porque a igreja motiva isso, né? Bate palma para Jesus, canta, mas ao sair dali, algumas pessoas falaram para mim, o meu vizinho, ele veio na igreja hoje, só que ele não tem o gás. Meu vizinho veio na igreja hoje, mas ele não tem roupa para vestir, ele veio de chinelo. Então eu percebi que há uma desigualdade, né? Mesmo dentro de quatro paredes ali, 400, 300, 200 pessoas, mas há uma diferença muito grande. Um tem energia em casa, tem água em casa, tem uma TV em casa, outro não tem a luz em casa, outro não tem a água em casa, outro não tem nem o que comer em casa, outro não tem roupa para vestir. Aí nós vamos ficar transferindo essa responsabilidade para o Estado. É claro que o Estado já demonstrou que não consegue atingir a todos. Mas tem as extensões, né, e parceria com igrejas evangélicas. Como igreja, as pessoas vão sempre, quase que todo dia, você tem esse contato com as pessoas. Você tem facilidade de tanto ouvir quanto atender essas pessoas. Eu percebi que esse contato é importante e que quem tem
tem obrigação, na verdade, isso pelo amor que ele prega, fala que é crente, que é religioso, de dividir com o próximo. É claro que ninguém está dizendo pegar um carro seu e dividir, mas pelo menos há as necessidades que as pessoas têm. Quer dizer, alimentação é algo urgente. Então, se eu faço uma compra por mês aí de R$2.000, R$1.500, minha casa está bem abastecida, mas o outro não tem, por que eu não vou no supermercado e compro um arroz, né? E o outro que eu tenho condição de comprar, eu vou pensar no meu próximo. E isso eu ensino várias vezes na igreja, que não adianta você ir lá e comprar um arroz do padre, que hoje é o que eu uso em casa, mas depois para o vizinho lá, ou para quem você vai doar, você vai lá e pega o Maravilha, que de Maravilha, na verdade, só tem o nome, né? Pega da mesma qualidade, o amor ao próximo, como a ti mesmo. Então, eu tenho condição em casa, comprei 2 cafés, compra os 2, 3 corações, não sei, a marca que compra. Agora, se você usa de um inferior e quer compartilhar do inferior, está tudo certo, porque você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Mas eu passei a incentivar aos eventos, aos cultos mais cheios, as pessoas levarem, tirar da sua compra e levarem material escolar, tudo que você puder compartilhar, você doa na igreja, porque a igreja sabe da necessidade das pessoas ali. E aí passou a funcionar, foi crescendo. Antes chamava Campanha do Quilo na igreja. Eu troquei o nome, Cristão Solidário, porque Campanha do Quilo, muitos entendem que quer doar 1 quilo. Vou doar 1 quilo ali, né? Aí cresceu o movimento. E aí, como eu naquela época coordenava a Marcha para Jesus, o que eu fiz? Passei a aplicar isso não só dentro da igreja, porque a marcha vai católico... Nós vamos falar sobre isso. Qual que é o objetivo da marcha? Católico, espírita, todo mundo pode doar. Eu sou cristão, eu amo o próximo, então levo a doações. E eu fiquei surpreso na primeira vez que nós fizemos isso, porque nós gastamos de chamar caminhão para levar de tantos alimentos que foram arrecadados. Daí para frente, a gente consagrou esse nome, Cristão Solidário, que é quem crê em Deus, quem é cristão, oferece alguma coisa ao próximo, e principalmente o alimento, que hoje é uma grande necessidade, roupas também, que é uma grande necessidade, e a intenção é ir melhorando esse projeto para que possa atingir o coração de todas as pessoas. Pastor, a Marcha para Jesus é um grande projeto cultural, religioso. Qual que é o objetivo em si? Na verdade, essa marcha ela já existia, né? Ela tem muitos anos em todo o Brasil, e aqui em Uberaba também ela já existia. Ela existia menor, né? Porque você sabe que o número de evangélicos cresceu, foi nas últimas 2 décadas, né? Que despontou de vez. Então ela era menor, ia 400, 300 pessoas para a rua. Eu, vendo aquilo tudo, participava, mas eu não era de frente, né? Eu não tinha ainda essa liderança nas mãos. Quando eu tive uma oportunidade de assumir o conselho de pastores, eu pensei em algo grande. Eu olhei a marcha em São Paulo, olhei nas capitais, onde eram as maiores e onde também eram as menores, e fiz uma junção. A primeira coisa que eu percebi, a marcha é livre e aberta, então ela não pode ter rótulo de religião. Eu mudei o tema da marcha e coloquei a fé não tem religião, marcha para Jesus. Por quê? A pessoa é católica, mas ela ama Jesus. O espírita é espírita, mas ama Jesus. O evangélico é evangélico, ama Jesus. Então, Jesus não veio para colocar barreiras, né? Jesus veio para criar pontes. Jesus é o centro. Para quem fala que tem uma religião, 90% das religiões é voltada para Jesus. A pessoa que talvez ela faz a reza dela em nome de Maria, o outro faz em nome de outro, mas quando se fala em Jesus, todos, na verdade, se agregam, porque Jesus é o centro dessas atenções. O cristianismo está ligado em Jesus Cristo. Então, acaba que essa questão de religião, e a marcha não está escrito marcha da Assembleia, da Batista, de Evangélico, de Espírita, a marcha para Jesus, e o objetivo dela é para Jesus. Quem ama Jesus está sendo motivado e convocado para ir nessa marcha. Sabe o que aconteceu? A marcha fez assim, ó. No 2015, eu lembro que foi a primeira marcha que nós tivemos trabalhando à frente, eu como diretor de eventos. Ela foi no Berabão, Fernandinho que veio, né? E ali eu fiquei surpreso da multidão na Leopoldino de Oliveira, né? Sufocou os 2 trielétricos que tinha, sumiu o trielétrico. Na outra vez nós tivemos que colocar 3.
A última agora foi 4. Por quê? Porque a multidão toma toda a avenida. E o show à noite dá prazer de você ver os shows, né? Tem o artista que atrai o povo? Tem. Mas o mais importante é que hoje o nome Marcha em Uberaba tornou, na verdade, um marketing, né? Ao ponto das emissoras ligarem para fazer parceria, colocar o inflável deles em troca de propaganda, ao ponto dos hotéis ligar e falar assim, olha, indica para a gente aí, né, as pessoas que estão vindo de fora, porque vem de Araxá, vem de Campos Altos, né, vem de São José do Rio Preto. A marcha realmente virou um evento que atrai turista para a cidade, movimento econômico para a cidade, e Uberaba precisa entender isso. Acredito que o poder público acordou para isso, né? Câmara, prefeitura, todo mundo tem que participar, porque todo mundo ganha, a cidade ganha, a movimentação ela é muito grande. E o mais importante disso tudo é que une as pessoas ao invés de separar. Por isso, a fé não tem religião. Ah, eu quero ir lá que eu quero pedir Jesus. Qual o problema? A marcha antes, ela tinha um rótulo de evangélica. Quase que as pessoas falavam assim, a marcha de evangélico. Isso não pode acontecer, né? Jesus, ele não tem uma religião, ele não vai falar, eu sou católico, sou evangélico. Então, tem que tirar isso. E aí, desde 2015, a fé não tem religião. Geralmente você vai ver nas camisetas, nas faixas de colocar aqui na cabeça. E eu fico muito feliz, tá? Porque a visão é exatamente essa, é o que eu penso, é o que eu leio na Bíblia Sagrada. Nos últimos 20 anos, cresceu muito, evoluiu muito os evangélicos. Por quê? Por que cresceu? Porque a igreja é as pessoas, e as pessoas entenderam o que é a igreja, né? Muito fanatismo entrou com o nome de igreja. Isso atrapalhou muito. Por que eu digo fanatismo? Fanatismo é aquele que fala do que não conhece, né? Eu estou falando de um Jesus que eu não conheço ele. Se eu perguntar para a pessoa, fala, não, eu amo Jesus, eu sou de Deus. Eu pergunto, quem é Jesus para você? Ele, Jesus. Mas quem é Jesus? Ele não sabe do que está falando. É como alguém que ignora a Bíblia, mas nunca leu a Bíblia. No momento que você estuda, você vai obtendo conhecimento daquilo que você está falando. E aí, antes, muitas pessoas falavam daquilo que não conheciam, e aí as pessoas não interpretavam isso bem e tomavam raiva de evangélico. Falavam, não quero saber de ser crente. Olha o que essa pessoa falou, que ser crente eu não posso depilar, que ser crente, porque não tem nada disso na Bíblia, né? Mas as pessoas que eram fanáticos, ouvia de um, passava para o outro sem ter o conhecimento. O que as igrejas passaram a fazer? Envolver as pessoas mais no estudo, escola dominical, estudo bíblicos, interatividades. Isso foi abrindo a cabeça dos adolescentes, das crianças, dos jovens, né, dos adultos, e passaram a conhecer de fato o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é boas novas, né? O Evangelho é isso que eu te disse. Os discípulos estavam começando a ficar religiosos, e aí entre eles houve uma confusão, e eles falaram, olha, Jesus, qual que é o maior mandamento? A gente precisa saber qual que é o maior mandamento. Nós não estamos sabendo. Jesus falou assim, olha, o maior mandamento é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Se resume nisso. Vocês estão preocupados com 10 mandamentos, mas se resume em 2. Senhora vereadora, está na mesa diretora. Quais são as suas principais pautas enquanto parlamentar? Não poderia citar outra coisa, senão esse espírito de família, esse espírito de religião, né? As pessoas querem me rotular sempre como, ele é um pastor, ele é representante dos evangélicos. Não, primeiro eu sou um líder religioso, né? Eu defendo a liberdade das religiões. Para você ver, eu disse que a logo que nós mudamos foi ideia minha, a fé não tem religião, para quebrar essa barreira, né? Mas eu gosto que as pessoas aproximam de Deus, que curte a família, né? Igual eu falei para você da bênção, o conservadorismo, chama de conservador, mas assim, é algo que a gente, na verdade, vive todos os dias, né? Você poder apoiar a família e tudo aquilo que eles falam que é a pauta progressista, que eu não vejo nada de progressista nisso, e coloca nós como uma pessoa retógrafa, que nós estamos ficando para trás, é por isso que as pessoas dão o nome de conservador, mas não é isso.
é porque é o que eu acredito, é o que eu vivi, é o que eu vi que deu certo. Quando eu te falo de um abraço de um pai no filho é importante, da mãe com o filho, o pai sentar na mesa com o filho, sabe? Essas coisas fazem um efeito muito grande na vida do ser humano. Então, eles passaram a me rotular, não, ele é um conservador, né? Um pastor conservador, mas defende a liberdade das religiões. Ninguém tem que ser escravo de nada, até porque Jesus veio para libertar, né? E eu sou assim, ninguém vem me rotular porque, o pastor, ele, por exemplo, ele jogou futebol ali com um grupo, mas ele é pastor. Qual o problema de jogar o futebol? O pastor, de repente, ele cometeu alguma falha. Todos nós estamos sujeitos à falha. Não é o nome de pastor que me faz ser Deus, o anjo. Eu sou um ser humano como qualquer um outro, como você é um ser humano, e nós estamos sujeitos a falhas, sujeitos a erros. E o que nos faz buscar a perfeição é saber que existe o perdão de Deus para nossas vidas. Quando alguém entende o que é o perdão de Deus e arrepende, é porque ele quer abandonar, não quer cometer mais o erro. Agora, os acertos, a gente já sabe que o homem coloca sempre como dono, né? Eu fui bom. Se alguém fizer alguma coisa boa, ele muito esquece de Deus. Fala, não, eu sou bom nisso. Mas o cristão sabe que tudo está na mão de Deus. E eu me sinto defensor dessa pauta conservadora, e todas as vezes que tem uma pauta que fere os princípios, que fere a religião, que fere as igrejas, a família, você vai ver eu sempre mais incisivo ali, né? Usar a tribuna para defender, para dizer mais alto, com mais ênfase, e mostrar que esse povo, que é chamado de conservador, tem uma voz aqui na Câmara, e essa voz não vai calar enquanto eu estiver aqui nesse parlamento. Estamos encerrando a entrevista aqui com o vereador pastor Heloísio dos Santos. Você viu que nós falamos pouco de política, mas temos novas pautas, novas entrevistas aí pela frente. Gratidão por estar aqui, viu, pastor? Prazer enorme. Se deixar, eu falo a tarde toda, a manhã toda, porque eu gosto de quem faz, dá oportunidade para que a gente consiga expressar aquilo que nós estamos sentindo. Eu não gosto de ser engessado, não gosto de carregar, vamos falar só desse tema, porque, como nós dissemos agora há pouco, existe o Heloísio, esse Heloísio, o pastor Heloísio, e existe o vereador. Eu misturo tudo porque eu não consigo separar isso na verdade, né? É a nossa vida diária, e eu fico muito feliz e agradecido, parabenizar você pelo sucesso que vem sendo, o quanto a TV vem crescendo com essas entrevistas e a oportunidade da sociedade conhecer, na verdade, quem é cada um dos vereadores, né? Independente das escolhas que fizeram, eles querem conhecer de fato a pessoa, e eu estou aqui realmente falando um pouco da minha vida. Muito obrigado. Essa entrevista depois você pode acompanhar também no canal YouTube. Muito obrigada por sua companhia e até breve.